Pessoal, estamos aqui novamente, dando então continuidade à nossa aula de negociação. Bom, no slide anterior nós falamos um pouco sobre a era da produção, que foi então um marco para que a teoria da administração se debruçasse sobre esse tema e tentasse entender melhor a partir do momento em que foi visualizado a importância da negociação dentro das organizações, para as empresas, para os administradores e também para os gestores públicos, por que não? Ok? Esse slide aqui, ele traz algumas áreas do conhecimento que envolvem, então, a negociação. Talvez a mais importante seja a psicologia, né, dado ao fato do comportamento humano ele ser um pressuposto que precisa ser entendido, né, para fins organizacionais e bem como a sociologia, que vai entender esse ser humano, né, como que ele se comporta dentro das pequenas coletividades, dentro dos departamentos, dentro da sociedade. Depois a filosofia então ela é uma área de interesse para a administração, quando se fala em negociação, principalmente devido à ética, né? Entender então a ética nos processos de negociação tem tomado uma relevância muito grande, porque a gente sempre fala o seguinte, olha, a ética ela acaba sendo um denominador comum nesses processos de negociação. E ela ainda tem uma relevância muito grande quando a gente está numa perspectiva de gestão pública, não é isso? Dado a todos esses problemas que nós temos observado aí, né? Temos acompanhado nos jornais, nos noticiários sobre corrupção, sobre fraudes e por aí vai, né? Acho que dispensa a gente falar desse tipo de assunto agora no momento, ok? Depois a antropologia. Por quê? Porque, dado ao fato da globalização, é comum o gestor e o administrador conduzir processos de negociação com pessoas de outros países, de outros estados, que possuem outra cultura, que possuem outro modo de negociar. Então ele tem que entender como que o seu cliente negocia, como que o seu fornecedor negocia, exatamente para não cometer algum tipo de problema de ordem cultural. Né? Basta a gente lembrar aqui que não existe cultura ruim. Né? Cultura, é um meio pelo qual determinado grupo, determinada coletividade encontrou para fins de sobrevivência, para fins de adaptação ao ambiente turbulento e também para que esse grupo se mantivesse integrado durante determinado período de tempo. Não é isso? Então não existe cultura ruim e cultura é algo que a gente não faz juízo de valor, correto? Vamos então na sequência aqui. Sim, as características então de um bom negociador. Deixa eu ver que horas são aqui para não estender muito no vídeo. Bom, é basicamente um perfil então deste bom negociador. O que a gente pode começar dizendo? Ser bem informado. A informação é um fator sine qua non, é um fator dos mais importantes para que a negociação seja bem sucedida. O que é uma negociação bem sucedida? É aquela negociação ganha-ganha, em que ambas as partes saem ganhando. Qual que é uma negociação totalmente mal sucedida? É a negociação perde-perde, em que ambas as partes saem perdendo. Mas existe também a negociação ganha-perde e a negociação perde-ganha. Nenhuma é ideal, nenhuma é bem sucedida, a não ser a ganha-ganha, ok? Então a gente fala o seguinte, a negociação, ela depende da informação. Né? Por exemplo, se você vai tomar um empréstimo num banco e o bancário te fala uma determinada taxa de juros. Olha, você vai pegar 100 mil reais, vai pagar em 50 meses a uma taxa de juro tanto, vai dar isso aqui por mês. Você deve saber fazer esse cálculo, que também é uma habilidade, né? Utilizar uma calculadora financeira, uma calculadora científica, para poder fazer esse cálculo e verificar se de fato ele está falando a verdade.
Então, a informação, ela é um requisito muito importante nos processos de negociação. Nunca vá para uma negociação sem estar bem informado de tudo que vai ser negociado, ok? A questão da motivação é interessante porque quando a gente fala em motivação, e a gente tem uma noção, né, de que a motivação ela é um elemento intrínseco à pessoa, né, ah, dificilmente você vai conseguir motivar o outro, né? Por quê? Porque o outro ele tem que ter esse, né, esse fogo interno, né? A chama da motivação ela reside dentro da pessoa, né? É difícil você ter uma capacidade de acender esse fogo, né, da motivação, né? Então, o motivador, ele tem uma característica própria e ele vai atrás, né? O negociador, ele vai atrás, ele corre atrás da informação se ele não a possui. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam o filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, porque esse perfil do negociador, essas características principais, fica muito claro, né? Ficam claras demais na personagem da Julia Roberts, né? Então assista, inclusive, os meus alunos terão duas atividades baseadas neste filme, que não só envolve a questão da motivação, mas também da mediação e da arbitragem, tá? Eu recomendo. O outro elemento é ter disposição para correr riscos. Claro, veja que a motivação ela se desdobra também numa série de outros comportamentos necessários para o bom negociador, entre eles, então, que é a disposição para correr riscos. Só que tem uma coisa, esses riscos são riscos calculados, né? Então, a pessoa tem que saber o terreno que ela está pisando. É diferente, por exemplo, de um jogador, porque o jogador ele vai pelo impulso do jogo, pela emoção do jogo. Muitas vezes o jogador não consegue calcular então esses riscos. Agora o negociador ele tem que calcular riscos, principalmente quando ele está à frente da representação de uma determinada organização. Nem se fala então o administrador público, né, que trabalha, né, com um montante de dinheiro muito grande, né, representa toda a sociedade e qualquer falha no seu processo de negociação traz um prejuízo enorme, incomensurável para a sociedade, para o público, ok? Ah, então, ser autoconfiante, ser carismático, veja que todos eles estão vinculados à questão da motivação, né? O carisma aqui, no caso, é a simpatia, não é isso? Aquela pessoa afável, aquela pessoa acessível. Ser comunicativo também tem a ver com simpatia, com carisma. Possuir poder de persuasão, que também tem a ver com comunicação, ou seja, aquela pessoa que convence, ela tem o poder do convencimento. E veja que o poder do convencimento, o poder da persuasão só é adquirido por meio da boa informação, né? A pessoa tem que ter um conhecimento, tem que usar disso como um argumento no momento de negociar, ok? Ah, ter comportamento exemplar, né? Aqui surge a moral e a ética novamente, e eu penso que a ética, principalmente, ela é inquestionável quando se fala em negociação, né? Nesses perfis aqui, nesse perfil, aliás, nesses aspectos do perfil, a ética é um denominador comum para todos eles, ou seja, o que adianta ter boa informação se a pessoa vai usar essa informação para o mal? O que adianta ser motivado se essa motivação vai ser usada para o mal, para prejudicar as pessoas, para desviar recursos e por aí em diante, né? Ser empático, ou seja, aquela situação pela qual o negociador ele se coloca no lugar do outro, né? E o que também tem a ver com a ética, né? Eu não gostaria de fazer com as pessoas aquilo que eu não gosto que faça comigo. É mais ou menos por aí, né? Então esse é o poder, é o elemento da empatia. Ser idealista, eu penso que a negociação, o bom negociador, ele é acima de tudo um idealista.
Mais uma vez, eu recorro ao exemplo do filme Erin Brockovich, porque simplesmente a personagem em questão, ela tinha um idealismo muito grande de tentar ajudar determinada sociedade ali que estava sendo prejudicada em decorrência de uma empresa ali que fazia, que lançava, ah, enfim, uma poluição nos córregos, mais ou menos nesse sentido, né? Ela tinha lá as suas necessidades financeiras básicas, e isso ela não fazia questão de abrir, mas muito além das suas necessidades financeiras, ela tinha um idealismo muito grande. Então, o negociador, ele tem que ter um idealismo, ele tem que acreditar no produto, ele tem que acreditar no serviço, ele tem que acreditar que ele pode, por meio do seu processo de negociação, melhorar a vida das pessoas e não apenas olhar o seu próprio umbigo, né? Ser aquele negociador focado nos seus próprios interesses. É por aí. Então, ser passional, que tem a ver também com idealismo, mas ao mesmo tempo racional. Quer dizer, aquela pessoa que tem muita paixão, mas ela tem os pés no chão, né? E há momentos em que a passionalidade ela é necessária no processo de negociação, né? O interlocutor ele tem que perceber isso no outro. Ele tem que perceber esse brilho nos olhos. Uma vez eu fiz uma pesquisa numa empresa e eu perguntei sobre aprendizagem organizacional. E eu perguntei para um líder de um grupo quais eram os critérios para ele convidar as pessoas para fazer parte do seu grupo. Eu achei que ele fosse falar sobre a pessoa tinha que ser graduada, dominar ferramentas de gestão e ter um conhecimento profundo. Ele disse que não era nada disso. Para a grande parte das pessoas, né, desses líderes, eles disseram o seguinte: surgiram palavras como brilho nos olhos, vestir a camisa e tal, não sei o quê, né? Então veja que a passionalidade ela é importante, mas a racionalidade também. Então, medir razão e paixão no equilíbrio e dar ênfase mais à razão e mais à paixão de acordo com a situação. Por fim, saber lidar com a intimidação e com as pressões. Porque o oponente, né, o interlocutor, ele vai utilizar de algumas estratégias para tentar ganhar vantagem. Essa que é a questão. A gente sabe que, na verdade, a negociação ela é um jogo, né? Então, é um jogo de xadrez. Então, você utiliza de algumas ferramentas ali para tentar ganhar vantagem. Uma dessas ferramentas, uma dessas estratégias, aliás, é a intimidação. Então, ir para a negociação bem informado e autoconfiante e sabendo lidar com a intimidação, com a pressão do oponente. Isso é muito importante, isso vale como uma dica importantíssima para vocês, futuros administradores públicos, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu vou dar uma pausa por enquanto para não estender muito o vídeo e não carregar muito o servidor aqui, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.